Porque quem coloca fé em Deus tem que viver pela fé. Quem está me entendendo? Quem coloca fé em Deus, tem alguém que coloca fé em Deus aqui de verdade? Tem alguém que tem declarado, eu creio nesse Deus? Quem coloca fé em Deus tem que viver pela fé. E eu quero meditar com você no livro de Abacuque. São 3 capítulos apenas. Nós vamos meditar em alguns versículos, tá certo? E não fique disperso por causa do calor. Fique concentrado. Porque para esse ano de 2022, nós continuaremos precisando daquilo que é mais importante na nossa vida. O que é mais importante na nossa vida é que a gente tem que ter fé. Fé. Esse ano de 2021 você teve que ter fé, sim ou não? Você está aqui porque você tem o quê? Você veio hoje aqui porque você tem o quê? Você está com seu companheiro aí do seu lado porque você tem o quê? Você está de pé porque você tem o quê? Fé. E nesse ano de 2022, nós vamos precisar também desse combustível chamado fé. E quem diz que crê em Deus tem que andar pela fé. Por quê? Porque nós seremos provados. Porque quem crê em Deus tem que ter o quê, irmã Lourdes? Fé. Ó, irmã Lourdes, eles estão entendendo. Quem crê em Deus tem que ter fé. Abacuque. Poucas vezes o nome de Abacuque aparece na Bíblia, na palavra de Deus. Se nós formos estudar no Velho Testamento, o nome Abacuque só é citado 2 vezes. 2 vezes, tá certo? Diga aí, 2 vezes, interaja comigo. Para o sono ir embora, tá certo? E a vida de Deus chegar para prestar atenção na pregação. 2 vezes. E Abacuque significa, né, a palavra Abacuque significa em hebraico abraço. Abraço. Diga abraço. O profeta Abacuque, ele desejava fazer algo com o povo de Israel, com o povo de Judá. Ele desejava, ele tentava sempre trazer o povo para perto dele, a fim de proteger o povo por causa de tantas coisas, por causa do pecado, para que o povo não se distanciasse de Deus. Olhe se tem coincidência, vamos dizer assim, que a gente sabe que não é coincidência, né? Com os dias de hoje. O profeta Abacuque, significado em hebraico da palavra Abacuque, abraço. Ele queria literalmente pegar o povo de Judá nesse tempo, que era o povo de Israel, o povo de Deus. E ele queria trazer para perto dele, a fim de que o povo não ficasse disperso. Tem acontecido isso nos dias de hoje, sim ou não? O povo disperso, o povo de Deus, né? O profeta Abacuque queria pegar e queria assim, olha, como uma galinha que ajunta os pintinhos, queria pegar todos os pintinhos e vir para aqui, para debaixo das minhas asas, não para ter um tipo de autonomia, né, de repente um autoritarismo, ai, quem manda em vocês sou eu e vocês não podem sair de perto de mim. Não, essa não era a intenção. A intenção era proteger o povo, guardar o povo em relação à palavra de Deus, para que o povo não ficasse disperso em relação a essa mesma palavra. Para que o povo não se envolvesse com outros ídolos. Para que o povo, né, não descessem ali ao Egito. Nesse tempo, muitos reis se levantaram para fazer o contrário ao que a palavra de Deus dizia. Um rei se levantou, um menino chamado Josias. Um dos únicos que temeu a Deus, foi levantado por Deus quando tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Qual é a sua idade, Heitor? 8 tinha a sua idade, Heitor, Josias. A sua idade. Foi levantado como rei de Judá. Era fiel, Heitor. Era fiel, honrava a Deus, honrava a sua palavra. Ele não se dobrava, Heitor, diante da idolatria.
Ele não se dobrava à injustiça, às coisas erradas, às coisas feias que o mundo se envolvia. E quando Josias cresceu, né, ficou rapaz, ele defendia essas mesmas coisas. Ele não comungava com a corrupção daquela época. Ele não comungava com a prostituição, com o envolvimento ali do povo de Deus, com os outros povos naquela época. Mas quando Josias morreu, tudo isso, esses valores, esses princípios, morreu também com Josias. E o povo de Judá ficou como, gente? O povo de Judá, as pessoas eram cruéis, diga cruel. Como é que pode um crente ser cruel? Como é que pode um servo de Deus, como é que pode uma serva de Deus ser cruel? Não ligar, não ser sensível à dor do outro. Você já imaginou isso? Mas isso acontece esses dias, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O povo de Deus aqui, ele se comportava de maneira cruel, de maneira corrupta. Eles, ao invés de adorarem só a Deus como o Senhor, o que era que acontecia? Acontecia mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Quando chega as festas das idolatrias nas nossas cidades pequenas, o que é que muitas vezes o povo de Deus faz? O que é que o povo de Deus faz? Desce para onde? Para o Egito. Desce ou não desce? Nós vimos aqui para estudar a palavra. A gente está estudando a palavra, sim ou não? Isso acontece. Acontecia aqui nesses dias. O povo de Deus se envolvia com falsos deuses que eram adorados naquela época. E pouquíssima honra, preste atenção, pouquíssima honra era dado ao Deus Javé. As pessoas não honravam a Deus com a sua vida. E por causa disso, o profeta Abacuque, seu nome em hebraico significava o quê? Ele queria fazer o que com o povo? Trazer para si, para proteger o povo, para guardar o povo, para que o povo não se envolvesse com aquilo, para que o povo não desobedecesse ao Senhor, para que o povo não tivesse ali consequências, porque ele sabia que o povo ia sofrer consequências por causa daquilo. E aí o profeta Abacuque, ele foi perguntar para Deus, acompanhe comigo no capítulo 1. Ele observou, ele queria, né, que tivesse acontecendo o contrário, queria que o povo tivesse ali com fé, queria que o povo tivesse ali com ânimo na palavra, queria que o povo tivesse obedecendo a Deus. Ele começou a ver tudo o contrário. Acompanhe comigo no capítulo 1. Quem está comigo, diga amém. Muito bem, capítulo 1, olha o que é que diz. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Isso tudo era o que o profeta Abacuque estava vendo, não só entre os ímpios, mas ele estava vendo, pasmem, no meio do povo de Deus. O juízo estava sendo distorcido. A justiça estava sendo distorcida. Havia contendas. O que significa contendas, meu povo? Brigas. Havia brigas. Ao invés de harmonia, ao invés de unidade, ao invés de união, havia brigas, havia litígio, havia contendas, demandas no meio do povo. E aí ele foi buscar uma resposta em Deus, a partir do versículo 5. Olha aqui a resposta, Deus respondendo a Abacuque. Versículo 6, acompanhe comigo.
Pois eis que suscito os caldeus. Deus respondeu a Abacuque. Qual foi a resposta que Deus respondeu a Abacuque? Deus disse assim a Abacuque: olha, Abacuque, eu vou suscitar os caldeus. Em outra palavra, Deus disse que ia levantar. Deus ia permitir que algo acontecesse. Deus ia permitir, Deus ia tratar o povo dele. Levantando ali os caldeus, verso 6, vamos entender. Pois eis que suscito os caldeus, continuando, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus ia usar os babilônios aqui, para tratar o seu povo. Meu querido, prestemos atenção para esse ano de 2022. Preste bem atenção em nome de Jesus. Como eu gostaria que espiritualmente nós não ficássemos dispersos. Não viéssemos mais para a igreja, nenhum de nós, a começar por mim. E quando eu afirmo isso, eu não estou dizendo que você vem, me entenda. Mas nós não podemos mais de jeito nenhum vir para a igreja, escutarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, meditar nela. E quando a gente sair lá fora, amanhã, parece que ela ficou só naquele culto, foi uma palavra bem superficial. Não foi uma palavra profunda, não foi algo que eu criei raiz. Quantas vezes Deus permite que coisas, situações, como aqui os babilônios, que foram levantados ali para trazer nesse momento juízo ao povo de Judá. Porque o profeta estava querendo juntar o povo de Deus e o povo estava ficando disperso espiritualmente. E ele diz: acontecerão, versículo 7, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Abacuque foi buscar uma resposta em Deus e Deus respondeu: eu vou permitir que uma situação se levante para que o meu povo se volte para mim. E que nós temos que aprender, esse trecho de Abacuque foi leitura bíblica desses dias, quando eu passei pela leitura de Abacuque, eu comecei a estudar Abacuque. Existem coisas, meus queridos, que Deus permite que aconteça na nossa vida, para que nós nos aproximemos dEle, porque Deus nunca será desejo de Deus nos ver dispersos em relação a Ele. Nunca. Esses dias eu tenho meditado muito sobre aquele trecho do livro de Oséias. Deus permitiu que Oséias se casasse com uma mulher. Como era o nome da mulher? Quem sabe o nome da mulher? Gomer. E aquela mulher, ela fazia o que com Oséias? Adulterava. Oséias se casou com ela. Oséias, homem de Deus, servo de Deus, e aquela mulher adulterava, traía Oséias. E Deus dizia assim: Oséias, vai lá, pega ela e traz de volta para a sua casa. Daqui a pouco aquela mulher ia novamente, traía Oséias. Tem um trecho lá da Bíblia, querido, tem uma situação que ela foi, além de trair, de adulterar, ainda aconteceu uma situação com ela que ela não ficou bem, que o Senhor disse assim: você vai, além de trazê-la de volta, você vai pegar no colo e você vai cuidar dela. Agora você imagine um marido que
a mulher adultera, a mulher trai, além dele saber que foi traída, ele ainda pega, coloca no braço, traz para casa e ainda cuida dela. E aí o Senhor começou a falar com Oséias: Oséias, sabe quem a sua mulher representa? A sua mulher representa o meu povo. E eu sou como você. O meu povo vai, se distancia de mim, o meu povo vai, fica disperso, o meu povo vai, peca, mas o meu desejo é sempre trazer o meu povo de volta. Você está me entendendo, meu querido? Você que está em casa está me entendendo? Porque o Senhor, na sua onisciência, Ele conhece o seu próprio tempo, o seu kairos, o seu tempo. E o Senhor sabe que nós estamos vivendo em um tempo que, como Abacuque, Ele deseja nos abraçar. Ele deseja nos trazer para perto. E existem situações que às vezes a gente pergunta para Deus o porquê que a gente está passando. Por que eu estou vivendo essa situação? De repente, nessa noite, Deus quer te dar um estralo. Estrala aí seu dedo, faça assim, ó. Faça de novo, um estralo aí. Quem nunca aprendeu a estralar? Às vezes mas, de repente, o Senhor, nessa noite, quer, ó, um estalo. Um despertamento. Isso está acontecendo, meu filho, minha filha, porque eu quero te atrair para mim. Assim o Senhor estava usando os babilônios. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 19 e 20. Você pode se perguntando assim: que tipo de Deus é esse? Que permite uma situação que muitas vezes será adversa. Uma situação que muitas vezes vai trazer um quebrantamento, uma situação que muitas vezes vai trazer algum tipo de sofrimento. Que tipo de Deus é esse? Romanos 9. Nós vamos aprender que Deus é esse. Romanos 9. O Deus que o mundo hoje só prega que é um Deus só de amor. E não é um Deus também de juízo. E não é um Deus também de justiça. Quem abriu Romanos 9, verso 19, diga amém. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, irmãos? Entendamos. Somos eu e você pó e cinza diante de um Deus tão grande. Nós muitas vezes pensamos que sabemos de alguma coisa. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são muito melhores que os nossos. Eu vejo até um determinado ponto, Deus é muito mais além. Olha aqui como Romanos esclarece, verso 20. Quem está comigo, diga eu. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição? Mas o que eu quero que você fique mesmo, é o versículo 20 que diz assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quantas vezes nós discutimos com Deus em relação a muitas situações de nossas vidas? Por que está acontecendo? Por que eu estou vivendo? Por que é que eu estou passando? Por que está demorando tanto? Será que não é hora da gente perguntar para que Deus está acontecendo? Para quê? Em que eu posso ser transformado? Em que eu estou longe do Senhor?
em que o meu coração está falhando com o Senhor, em que a minha vida, em que o meu coração não está 100% com o Senhor, em que onde é que eu estou longe, está acontecendo de novo, Deus. Ei, mas será que eu não escorreguei novamente? Será que eu não pisei na bola novamente? O povo estava mais uma vez pisando na bola. Será que nós não estamos mais uma vez pisando na bola e a permissão de tudo está vindo para que o Senhor faça justamente o que ele estava respondendo aqui a Abacuque? Abacuque, eu estou levantando os babilônios para trazer o meu povo para perto de mim. Se eu não permitir isso, meu povo não vem. Como é difícil, amados, muitas vezes a gente tá junto de Deus quando as coisas estão tudo muito bem. Como é difícil. Quando parece que tudo está muito bem, que tudo está muito certinho, que tudo está muito enquadradinho, que muito está ali, muito organizadinho no seu lugar. E como mais fácil é a gente ficar disperso nesse tempo, sim ou não? Qualquer coisa entra de forma tão sutil na igreja. Entra de forma tão sorrateira. E agora quando eu digo a igreja, eu não estou falando das paredes, eu estou falando igreja, nossa vida. Igreja, nossa vida. Versículo 12, ainda do capítulo 1, acompanhe comigo no livro de Abacuque. Voltemos lá para Abacuque, capítulo 1, verso 12. Quem já chegou aí, diga amém. Glória a Deus, diz assim. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Abacuque agora começou a interceder, começou a orar, começou a interceder pelo povo, porque ele sabia que o povo estava passando aqui pelo estreito. E ele começou a interceder como profeta. Como pastor ali daquele povo, ele começou a interceder, porque ele não queria ver o povo em maus lençóis. E aí o verso 12 diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o Santo de Israel? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Irmãos, 2 objetivos havia ali. No que Deus estava permitindo. Havia 2 objetivos. Quais eram os objetivos? Juízo e disciplina. Deus estava exercitando juízo. E Deus também estava exercitando disciplina. Quando a gente cria um filho, se a gente criar um filho, a gente dando só amor para ele, como é que o filho vai ficar? Sem limites. Se a gente criar um filho, educar um filho passando a mão só na cabeça dele, como é que essa criança vai ficar? Esse junior, esse adolescente, ele vai simplesmente fazer tudo o que quer, porque na cabeça dele, ele tem uma concepção, não tudo eu posso fazer, porque depois meu pai lá vai resolver tudo, minha mãe vai lá resolver tudo, vai ficar sem limites. Porque o amor foi distorcido. O amor foi distorcido. Nós não podemos distorcer o amor que o Pai Celestial nos dá. Quem está entendendo, diga amém. Não podemos distorcer esse amor. Porque Ele também, quando exerce juízo e justiça, é sinal também do seu amor para conosco. E aqui Ele estava exercendo juízo e justiça. E aí, meus queridos, olhe, o tema da mensagem. Qual era o tema da mensagem? Qual é? Fé em todo tempo, não é isso? Em todo tempo aqui, Abacuque, ele precisava permanecer com sua fé intacta. Em todo tempo aqui, na dispersão do povo,
no juízo de Deus para com o povo, no sofrimento do povo, no ataque dos babilônios contra o povo. A fé de Abacuque precisava estar intacta, para que ele passasse por tudo isso ileso. Igreja do Senhor Jesus, sua fé precisa estar intacta. Nesse ano de 2022, a nossa fé vai recebendo aí em nome de Jesus. A sua fé precisa estar intacta, porque nós só começamos a ver o início das dores. Sim ou não? A Bíblia fala que é com esforço. Olha só. Imagine. É com esforço. Imagine aí. Diga aí uma coisa que você precisa fazer um grande esforço. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Uma coisa que você precisa fazer um grande esforço. Algo que você vai fazer que precisa se esforçar. Fala aí para quem está do seu lado. Interaja aí com ela. Olha, quando eu vou fazer isso, eu preciso empenhar um grande esforço. Fala aí. Converse aí, é para conversar mesmo. Converse, gente. Quando eu faço isso, eu preciso colocar um grande esforço. Agora imagine que a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Amados, para entrar no céu a gente tem que se esforçar. Sabe o esforço? Para entrar no céu, só entra com esforço. Mas Jesus não já me salvou? Já. Mas você agora, para se manter fiel, você tem que se esforçar, sim ou não? Para ficar crente, como diz a nossa irmã lá, a irmãzinha, cantora, a pastora Isa Reis. Fica crente. O marido de Isa Reis, vou só dar assim um testemunho, sem julgar ninguém, mas um testemunho assim nu e cru. O marido de Isa Reis era pastor. Ele caiu, ele traiu a esposa, ela pastora. Ele pecou. E se ele pediu perdão a Deus, eu não sei, nem quero saber, nem fui atrás, é ele e Deus. Mas eu estou dando aqui um testemunho. Uma das frases que ela mais usa é: fica crente. Ela tinha tudo para abandonar o evangelho, todos os argumentos que ela podia argumentar. E o lema dela é: fica crente. O reino do céu é tomado por esforço. Você está me entendendo? O reino do céu é tomado por esforço. Aqui Abacuque estava vendo o povo, perguntando a Deus por que aquela situação, intercedendo pelo povo. E o Senhor dava a resposta para ele. Capítulo 2, acompanhe comigo. Por-me-ia na minha torre de vigia, colocar-me-ia sobre a fortaleza e vigiaria para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. No verso 4, olha o que é que diz. Leia comigo o verso 4, por favor. Olha o que é que diz. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O que é que diz, igreja? Mas o justo... Vamos lá, irmão? Mas o justo viverá pela... Abacuque estava procurando resposta. E diante de tudo aquilo, Deus deu resposta a Abacuque. Ei, o justo vive pela fé. Fé, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo muita gente pagando um preço. Eles não estão percebendo. Eu estou vendo. Eu estou querendo fazer o contrário. Eu estou intercedendo. Eu estou orando. Eu estou jejuando para trazê-la aqui para junto. Nada está acontecendo. Mas o que Deus está me respondendo? Fica crente, Abacuque. Olha aí para quem está do seu lado e diga: fica crente, meu irmão. Fica crente. Porque
você tem que viver, e eu tenho que viver pela fé até a morte. Você está me ouvindo, meu irmão? Bata aí, ó. Dá uma sacudida aí nele, dá. Dá uma sacudida aí. Você tem que viver pela fé até você morrer. Você está me entendendo? É até morrer você tem que viver pela fé. O crente vive pela fé. A partir de um determinado versículo aqui no capítulo 2, a partir do verso 6, na verdade. A gente não vai ler tudo porque não vai dar tempo. Mas a partir do verso 6, meu querido, até o verso 20, depois você pode ler em casa, pode meditar, que é algo maravilhoso. Deus deu resposta aqui a Abacuque de outra forma, não mais dizendo agora que o povo estava pagando um preço, mas dizendo assim, sabe, Abacuque, esse senso de justiça que você tem, que você deseja ver, o que o inimigo fez com o povo, você deseja que eu dê resposta, eu estou dando aqui a resposta. Irmãos, quando você for provado, olhe, preste atenção. Quando você for provado nessa área, que você não está vendo alguma coisa, que você está sofrendo, e o ímpio prosperando, que não acontece nada com o ímpio, e acontece justamente com você, que você está guardando a sua fé, e o outro não guarda a fé. E não acontece nada com o outro. Hoje eu conversei com a irmã lá em Acari, que ela me deu um testemunho que o pai dela estava na UTI, no tempo de Covid. E ela disse que um dia entrou em uma rede social e ela disse que viu lá uma amiga dela. E a amiga lá numa festa, badalando, nas fotos e bem feliz. Ela disse, fez uma oração ao Senhor. Deus, eu sou tão fiel ao Senhor. Eu estou aqui, Deus, na minha juventude, me guardando, te honrando. Eu estou aqui, Senhor, guardando a tua palavra. Eu estou orando aqui, jejuando. Meu pai está na UTI, entubado. Eu só recebo notícia ruim todos os dias. Minha fé está sendo provada. Ela disse, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus valeu o Salmo 78. Irmãos, quando o inimigo te provar dessa forma, lance na cara dele o Salmo 78. Se você nunca leu o Salmo 78, você procure ler o Salmo 78 e você olhe, mostre ao inimigo o Salmo 78. Existe um versículo que diz, até que eu atinei com o fim deles. Aqui o Senhor deu outro tipo de resposta a Abacuque. Abacuque, você está me perguntando o que vai acontecer com o ímpio? Eu vou te mostrar o que é que vai acontecer com o ímpio. E Deus aqui mostrou a Abacuque os 5 ais que os caldeus iriam enfrentar. Inclusive o verso 18 que eu quero ler com você, olha o que é que diz. 2:18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Deus trouxe resposta a tudo, até em relação àqueles ídolos, o fim daqueles ídolos que o seu próprio povo estava se corrompendo com eles. Estava procurando resposta neles. E aí chega o capítulo 3. Aquela oração, aquele trecho bem conhecido de Abacuque. Abacuque continua orando ao Senhor e agora diferente, em uma forma de canto, porque a sua fé já estava mais fortalecida. E aí no verso 3, ele teve uma visão. Acompanhe comigo.
Abacuque 3:3, olha o que é que diz. Ele literalmente teve uma visão. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar os pobres às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o meu povo que nos acomete. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Abacuque aprendeu aqui, meu querido, 3 coisas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, 3 coisas. Ele vivendo pela fé, totalmente pela fé em todo o tempo. Essa semana eu vi literalmente pessoas chegarem a mim e ao pastor e não estarem com 1 quilo de feijão para colocar dentro da sua panela em casa, para dar de comida à sua família. E no entanto, a pessoa estava glorificando o nome do Senhor. Essa semana eu vi pessoas com problemas sérios de enfermidade. E no entanto, eu vi pessoas glorificando o nome do Senhor. Você está me entendendo o que é fé em todo o tempo? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está terminando 2021. Abacuque, em meio a tudo isso que ele via, ele teve essa visão aqui. E ele, apesar de ficar alarmado, talvez nesse tempo que você está vivendo, você está alarmada. Você está surpresa. Você está surpreso, mas eu quero lhe dizer que Abacuque, ele ficou fiel, ele ficou crente. Ele foi fiel em primeiro lugar. Em segundo, ele se alegrou. E em terceiro, Abacuque não deixou de vigiar em tudo o que estava acontecendo. Eu vou dar a prova para você, olha, no primeiro momento, a partir do versículo 3, ele ficou alarmado. Quando ele, já no verso 2, ele diz, Senhor, eu tenho ouvido o Senhor e as tuas declarações, eu me sinto alarmado, eu me sinto surpreso. Eu estou surpreso com o que está acontecendo. Irmãos, você que é crente de mais tempo, hein, irmã Maria? Irmã Maria, mãe. A senhora e o irmão Antônio, fica ou não fica surpreso com coisa que acontece nesse tempo? Fica ou não fica, diácono Antônio? Está me ouvindo? Fica ou não fica? Fica? Fica alarmado, né, irmã Maria? Muitas vezes alarmada. Mas é para a gente ficar crente, irmãos. Em todo o tempo. É para nós continuarmos fiel. Abacuque, ele ouvia, ele viu. Deus ainda não bastava. Ele teve uma visão, literalmente ele viu, ele enxergou através de uma visão. Mas ele não esmoreceu espiritualmente, não. Ao contrário, ele foi fiel. Versículo 16, quando ele diz assim, olha, ouvi
e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Ele chegou até a ficar receoso, aflito, com medo. Mas também ele declarou: em silêncio, eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. É dura essa palavra, né, irmão? Sim ou não? É duro. Saiu uma notícia esses dias. Muitos declarando, né? Uma notícia agora, uma notícia na mídia. Que esse foi o pior Natal de muito tempo. O pior Natal. E as pessoas dizendo o porquê que tinha sido o pior Natal. Porque teve gente que era querido meu e faleceu, porque a economia está assim, porque cada um que dizia o porquê foi o pior Natal. Porque parece que as pessoas só estão bem muitas vezes se tiver havendo festa, se tiver... É como as pessoas se sentem bem. E cada um argumentando e dando, né, a sua resposta, o seu motivo, por que foi o pior Natal. Queridos, eu não estou aqui para dar uma profecia para você de algo ruim para o ano de 2022. Mas nós não podemos ir contra a palavra. E nós não poderemos deixar de vigiar nesse tempo que se chama hoje. Sejamos fiéis, irmãos, e vigiemos. Guardemos a nossa fé. Em todo tempo, quem tem fé em Deus precisa. Quem tem fé em Deus vive pela fé, como Hebreus declarou. O meu justo vive pela fé. Ontem nós estávamos, esses dias, todo dia parece que Deus envia mesmo gente assim para conversar comigo. Ontem eu também estive conversando lá em Acari, com os irmãos em Cristo que foram me visitar. E a mensagem era essa. Irmãos antigos na fé, como era naquele tempo, como está acontecendo nesse tempo. A maior prova de fé está aqui no versículo 17. Não é só a questão de se alegrar, não. Olha como esse versículo 17 é profundo. Leia comigo, irmãos. Medite aí comigo. Olha o que é que ele está declarando. Será que se você passar por isso, a sua fé continuará a mesma, ilesa, intacta? Olha o que é que Abacuque diz. Senhor, eu estou vendo tudo, eu estou alarmada. Eu estou alarmado, perdão, com as revelações. Mas o verso 17, eu declaro, ainda que a figueira não floresça. Ainda que esteja tudo seco. Ainda que o inverno não venha. Ainda que por causa da idolatria, que é isso que a Bíblia fala. Sabe por quê que a região nordeste é tão castigada com falta de chuva? Quem já leu os trechos que fala sobre a questão da idolatria, que a terra vai ficar prostrada? Quem já leu, levanta sua mão bem alto. Por causa da idolatria, o nosso nordeste é tão castigado com a seca. É por causa da idolatria. Não é por causa disso ou aquilo, não é por causa da idolatria. E a nossa fé deve continuar intacta, porque enquanto a gente prega sobre idolatria, enquanto a gente, um dia pregaram para nós, pregaram ou não pregaram? E agora nós que pregamos para outras pessoas, para que os olhos se abram como um dia os nossos foram abertos. Abacuque dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Imagine aí quando ele diz, e os campos não produzam mantimento.
Ele estava falando de ausência de provisão. Ausência de dinheiro, tempo de escassez. Mas a minha fé, como é que vai ficar? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado. Mas o verso 18, ele declara a sua fé. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Outras palavras, ele diz, eu terei motivo para me alegrar.